Muito bem. O texto da nossa mensagem hoje está no livro do Gênesis, basicamente nos capítulos 40 e 41. Mas o texto que nós vamos enfatizar aqui está no capítulo 40, no versículo 20, do 20 ao 23. Diz o seguinte: E aconteceu ao terceiro dia do nascimento de Faraó que fez um banquete a todos os seus servos e levantou a cabeça do copeiro-mor e a cabeça do padeiro no meio dos seus servos. E fez tornar o copeiro-mor ao seu ofício de copeiro. E este deu o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro-mor enforcou, como José havia interpretado. Porém, o copeiro-mor não se lembrou de José. Antes, esqueceu-se dele. Então, no desenvolvimento, na introdução desse tema, eu quero dizer para os irmãos que o tema é Lembra-te de mim quando tudo te for bem. Nessa introdução, eu quero dizer aos irmãos que os irmãos de José invejavam ele. Ele foi traído e julgado numa cova. Ele foi vendido como escravo para a casa do eunuco, chefe da guarda de Faraó. E ali ele cai numa cilada, a cilada da mulher do eunuco, e aí José vai parar no cárcere. Esse seria aí uma síntese, essa seria aí uma síntese bem apertada, bem rasa de toda essa paraxá, de toda essa perícope, de todo esse texto, esse trecho, esse contexto. José conheceu o padeiro e o copeiro de Faraó. Ele interpreta os seus sonhos e em 3 dias tudo se cumpre. Eu preciso dizer que não é preciso dizer que José, depois desse contexto, José já estava na prisão e era auxiliar do carcereiro, etc. e tal. Então José conhece o padeiro e o copeiro de Faraó, interpreta seus sonhos e em 3 dias tudo se cumpre. O padeiro é decapitado e o copeiro é restituído. Mas o copeiro se esqueceu da promessa que havia feito a José. Lembra-te de mim, como pediu José a ele. Em 3 dias apenas, o copeiro se esqueceu de José. Em apenas 3 dias. Observem bem. Quando Deus está tratando com alguém, quando você está passando por uma adversidade, ninguém vai resolver o seu problema. Guarda bem isso que eu estou te falando. Você pode recorrer a A, B ou a C. Se for Deus que estiver tratando com você, você pode tentar de tudo. Ninguém, nem nada, nem nenhuma solução vai resolver o seu problema. Você vai se frustrar e aí você vai se entristecer cada vez mais e ainda vai pensar que Deus está te castigando. Você precisa aprender, nós, eu e você, precisamos aprender que o tempo de Deus é o tempo em que ele trata. É chamado de kairos. E kairos, no grego, é o tempo oportuno. É o tempo que Deus trata. É o tempo porque a nossa vida na presença do Senhor
é de relacionamento. A nossa vida na presença do Senhor não é de ritual, não é de liturgia. A nossa vida na presença do Senhor é de relacionamento. No capítulo 41, nós vamos ver que no contexto do capítulo 41, nós vamos ver que Deus não para o processo pelo meio. Deus vai até o final. Se o processo não tiver concluído, de nada adiantará você ter sido provado. Se você resolver abandonar, se você resolver sair, deixar, como fizeram aqueles mais de 120 discípulos do Senhor Jesus, por causa de uma palavra que o Senhor deu, todos eles foram embora, só ficaram os 12. E mesmo assim, o Senhor virou para os 12 e disse: olha, e vós, também quereis retirar-vos? E aí Pedro vem e diz: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Observa bem. Tu tens as palavras da vida eterna. É Deus em primeiro lugar. E nós temos crido. Então, nós estamos sempre em segundo lugar. Qual é a posição? Deus tem as palavras da vida eterna. Ele tem as promessas. Ele tem a Torá. Ele tem a Berit Hadashah. Ele tem a primeira aliança, a segunda aliança. Tudo isso é alimento para a nossa alma. E nós, o que cabe a nós? É crer e conhecer. Então, não basta apenas conhecer. Tem muita gente que conhece a Bíblia de capa a contracapa. Não basta apenas conhecer. Se você não viver, se você não botar em prática. O próprio Senhor Jesus vem e diz: olha, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu assemelhá-lo-ei àquele, eu compararei àquele que construiu uma casa sobre a rocha. Vieram ventos, bateu a tempestade e a casa continuou firme. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, eu compararei ao homem que construiu sua casa sobre a areia. Bateu vento, veio a enxurrada, e a palavra diz que e foi grande a ruína daquela casa. Então, a nós compete crer e conhecer. Ou seja, não basta que o cálice esteja cheio. Você conhece. É preciso que o cálice esteja transbordando. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Então, para você poder ver o milagre, você precisa crer de maneira tal que você transborde da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela precisa te encher. Encher o quê, pastor? Encher a sua mente, encher a sua mentalidade, isso é, as suas ações, as suas decisões, as suas escolhas, e encher o teu coração, encher o teu sentimento. Nós não podemos evitar que as aves sobrevoem sobre a nossa cabeça, mas nós temos obrigação de não deixar que elas façam ninho. Então, que elas sobrevoem sobre a nossa cabeça não tem jeito. E de vez em quando você é bombardeado de pensamentos que não têm parte com Deus. A TV está ligada, é o rádio, é os outros na rua, é alguém que vem e tal. A gente está sempre sendo bombardeado. A nossa mente está sempre sendo bombardeada. Enquanto isso, o Espírito Santo está fazendo o trabalho de convencimento. Ó, não é nada disso. Ó, isso não é agradável a Deus. Olha, isso aí vai para o inferno. Ó, isso aí é assim e tal. O Espírito Santo está trabalhando. Agora, nós temos o dever de repreender tudo isso. Por quê? Porque senão chega no final de um tempo, a sua mente, a sua cabeça vira uma grande caçamba de lixo. E aí começa a dar bichinho, começa a dar filhote. E sabe qual é o resultado de tudo isso?
O resultado de tudo isso é que aquilo que é subjetivo, aquilo que vem na sua mente, começa a refletir no seu organismo. Você começa a ficar sem sono, você começa a ficar ansiosa, você começa a ficar cética, negativa, desanimada. É desse jeito. E isso quando não somatiza. O que é doença psicossomática? São aquelas doenças que começam de uma ideia, aquela ideia fica na sua mente, se instala, se esconde na sua mente, você começa a achar que é sua mesmo, é uma mentira, só que ela fica ali sempre repetindo, passa a valer como verdade. Teoria de Goebbels, o nazista. Então, ela começa a repetir todo dia, todo dia. Você não trabalha isso, você não repreende isso, você não vem se lavar nos evangelhos, você não vem se limpar com a palavra, conforme o Senhor Jesus disse. Vós já estáis limpos pela palavra que vos foi anunciada. Então, você começa a sofrer, começa a sentir dor no estômago, começa a sentir, a ter diarreia, a ter dor nas articulações, ou às vezes fica com o intestino trancado. Isso tudo começa a refletir. Por quê? Porque o corpo é vivo, a alma é viva. E por falar em alma viva, a palavra do Senhor diz o seguinte: a minha alma tem sede, a minha alma tem sede do Deus vivo. Então, voltando lá para o texto, nós precisamos aprender o tempo de Deus e nos colocarmos confortavelmente no tempo de Deus. Por quê? Porque o que o inferno quer é que você pense que a solução para o seu problema é você que vai dar. E aí, como é que eu faço? Aí vem esposa, olha para você, amor, nós temos que dar um jeito nisso, nós precisamos fazer alguma coisa, faz alguma coisa. Aí você tá ali, você não sabe para onde ir, você não tem direção, você não sabe nem por onde começar, nem de onde sair. Então começam a vir as sugestões do inferno, ó, faz aqui, ó, ludibria aqui, ó, engana aqui, ó, inventa isso aqui. Começam a vir sugestões que não têm parte com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é de boa fama, com aquilo que é correto, tudo aquilo que está lá em Filipenses 4:8. Então começa. E é isso que traz a angústia, é isso que traz o tormento, é isso que traz o medo de que você não consiga resolver, o medo de que você não seja capaz, o medo de você se sentir incompetente, impotente, tudo isso. Então, o tempo de Deus é o tempo que Ele trata com você. É necessário que você observe, que você aprenda, é necessário que você entenda, que você tenha calma, paciência. Está escrito lá em Romanos 5, está escrito ali, porque a tribulação produz a paciência produz a experiência produz a esperança, e a esperança não traz confusão pelo Espírito do Senhor que nos foi derramado. Então a paciência produz, a tribulação produz a paciência. Então a paciência é você ver as coisas acontecendo e se manter confiante na palavra do Senhor, na palavra que Ele nos deixou e na palavra que Ele te deu. Então, o tempo de Deus é o tempo em que Ele trata. Deus não para o processo no meio, Ele vai até o final. Se o processo não estiver se o processo não estiver concluído, de nada vai adiantar você ter sido provado. Se você resolver tomar uma atitude radical no meio da sua aprovação, abandonar, se isolar, chutar o balde e passar a trabalhar para a concorrência, não adiantou nada você passar por isso. Se você passar
Ou então, se você começar a ficar murmurando, ficar revoltado, blasfemar contra Deus, botar a culpa nos outros, menos em você, porque você é o coitadinho, não adiantou nada, nada. A escola de Deus não resolveu. Ao invés de você ter sido aprovado, e o obreiro precisa ser aprovado, segundo Timóteo 2,15, ele tem que se apresentar, você vai ser reprovado. Então, o homem não vai ser honrado na hora errada ou fora da hora. E aí nós voltamos para o texto. José não estava pronto ainda. Ele ainda não tinha maturidade para lidar com aquilo que Deus ia fazer na vida dele. Por quê? Porque Deus, quando chama alguém, ele tem um propósito para essa vida, para essa alguém. E às vezes nós não estamos à altura do propósito que Deus tem para a nossa vida. Então ele começa a nos lapidar. E olha, o processo de lapidação da joia é um processo violento, é um processo doloroso. O processo de educação de um filho, às vezes, é doloroso, porque você tem que dizer não, você tem que ver a criança sentir dor da contrariedade, você tem que ver a criança sentindo aquela dor de ter sido preterido, de receber um não. Dói na gente também. Assim como doeu no pai ver o filho ser moído na cruz. Então, se o processo não tiver concluído, de nada adianta você ter passado por ele. José não estava pronto e muitas das vezes nós não estamos prontos também. Nós não temos a maturidade, nós não temos as ferramentas, nós não conhecemos, não temos experiência para lidar com aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. E José também não tinha toda essa capacitação para lidar com aquilo que Deus ia fazer com ele. Deus não exalta ninguém fora da hora. José teve que esperar 2 anos na prisão. No total, foram 13 anos preso. No contexto diário, no contexto material, não aconteceu nada. Mas no contexto espiritual, aconteceu tudo. O contexto diário era aquele contexto da dor, da saudade, da tristeza. Era o contexto do isolamento. Era o contexto de muitas dúvidas, de muitas perguntas. Mas no contexto espiritual, tudo aconteceu. Era o amadurecimento, porque com certeza o Espírito de Deus, o Ruach HaKodesh, estava falando também, estava tratando também lá com José. No contexto espiritual, aconteceu mais intimidade de José com Deus, mais intimidade dele com o Eterno, o relacionamento dele com o Eterno se estreitou a ponto de ficar muito íntimo. Então, quando nós estamos passando por esse processo, o nosso relacionamento com o Eterno, ele se estreita e isso nos traz confiança, e isso nos traz fortalecimento, e isso nos traz maturidade. E isso nos traz mais dependência, o que é extremamente agradável a Deus, e isso, com a experiência, com a dependência, isso nos traz maior intimidade com Deus, porque nós passamos a conhecê-lo melhor. Mas voltando para o texto, José estava sendo preparado. E da mesma maneira como José estava sendo preparado, enquanto nós esperamos no Senhor, tribulação com Deus é bênção. Tribulação sem Deus é massacre. Então, se você estiver passando por adversidade com Deus, eu tenho certeza que você está deitando e está dormindo, sem precisar tomar remédio. Eu tenho certeza que você está trabalhando, eu tenho certeza que seus pensamentos estão focados, conectados no Senhor e naquilo que você precisa fazer. Então, enquanto nós estamos esperando, nós estamos sendo aperfeiçoados.
ganhando liga, sendo forjados de dentro para fora. A sua mente está sendo fortalecida, robustecida, ganhando uma nova unção, uma nova cobertura, uma nova liga. Então você está passando pelo fogo. Você está passando pelo fogo da provação. Igual lá os amigos de Daniel. Eles foram para lá. E aí julgaram. Aí foi aquela multidão, o rei também foi para lá. Ah, tadinho e tal. O fogo tá 10 vezes mais alto, 3, 4, 5 vezes mais alto. E aí foram dar uma olhada assim, porque não podia nem chegar muito perto, porque senão era queimado. Ué, mas não tem só 3? Tem mais um? Tinha o quarto homem lá dentro. E aí essa manhã eu quero dizer para você, hoje eu quero dizer para você, não importa se amanhã, tarde ou noite, mas eu quero dizer, deixar isso aqui, que se você receber essa palavra, se você tiver confiança com o Senhor, o quarto homem estará contigo. O quarto homem, na verdade é você, os 3, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Senhor estará contigo. Então, você está passando pelo fogo e aí o diabo pode estar até achando que você acabou. O diabo pode estar até lá, o inferno está comemorando. Ah lá, tá vendo? Ó? Ele perdeu isso, está desempregado, está todo chateado, não consegue uma vaga de emprego, está lá, está sendo preterido na igreja, olha lá, mulher está brigando com ele, o filho está saindo de casa, ele está acabado. Olha só, vou dizer para você uma coisa. O diabo pode até achar que você está acabado, mas vai chegar a hora, aleluia, que Jeová vai se levantar e vai dar a palavra final, porque a palavra final é dele. É só ele quem dá a palavra final. E aí vai tirar você do fogo, vai vir com a flanela, e quem olhar para você vai achar que você está destruído, vai achar que você está todo queimado. Jeová vem com a flanela e passa a flanela sobre você para dar o brilho que ele quer, para a sua vida ter o brilho da glória de Deus. E aí, quem olhar para você não vai ver alguém queimado, não vai ver alguém destruído, não vai ver alguém em cinzas, vai ver uma nova criatura. Das cinzas vai ressurgir uma criatura diferente, transformada. A pessoa é a mesma, porém o conteúdo é de uma pessoa transformada. É metamorfose, é metamorfo, como está escrito lá em Romanos 12:2. Não vos amoldeis a este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mentalidade, para que experimenteis qual seja a boa, agradável vontade de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a vontade de Deus é que você vença. A vontade de Deus é que você prevaleça. A vontade de Deus é que você domine. A vontade de Deus é que tudo que o reino tem para os filhos de Deus possam estar à sua disposição por tempo indeterminado. Deus não trabalha indefinidamente. Tudo de Deus tem um tempo e o tempo é Ele quem define. Toda obra que Deus fez teve um tempo determinado, nem mais, nem menos. Deus não tira circunstâncias, Deus não tira problema de ninguém. Deus usa o problema para poder mudar você, porque mudando você, aí então o problema será modificado, será resolvido pelo Senhor. Mas primeiro, Ele trata comigo e trata com você. Que Deus possa te abençoar grandemente nessa semana, que o Senhor possa te dar as vitórias que você reclama, tem pedido, tem chorado aos pés do Senhor. Em o nome do Mashiach Yeshua, nosso querido Senhor e Salvador Jesus, o Cristo. Em nome do Pai
do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe.